Olá, você aí de casa que se encontra assistindo a sua TV. Eu sou o Júnior Paim e esse é o nosso Debate-Papo. Ao meu lado está um homem que é uma lenda política no que tange à nossa esquerda. Eu estou falando de um homem que milita na esquerda brasileira desde 1994, há 25 anos. Ele que já foi, ele que é secretário municipal do Partido dos Trabalhadores, assessor parlamentar de 2 deputados, sendo que um é o deputado federal José Ildo Ramos e o outro deputado estadual Osni Cardoso. Eu estou falando dessa lenda, Manuel Porfírio. Manuel, é um prazer ter você aqui no nosso Debate-Papo. Obrigado, Júnior, pelo convite, né? Estamos aqui hoje para falar um pouco da nossa cidade, do nosso estado, falar um pouco do nosso país e sempre à disposição. Muito grato pelo convite hoje para falar aí com essa região, com a nossa cidade, sempre à disposição. Manuel, a pergunta que eu sempre faço aos meus entrevistados, principalmente aqueles que pertencem à vida pública, à vida política, é a seguinte: o que te fez entrar na vida política? O que fez de Manuel Porfírio um cidadão politizado? Na realidade, o que a gente nos move na política é sempre o que o nosso presidente Luiz Inácio Lula da Silva prega, né? A igualdade, a construção de um mundo melhor, a construção de um país melhor. E essa construção ela começa por onde a gente mora, por onde a gente nasce, aonde a gente convive. É isso que nos move, a transformação para uma sociedade cada vez melhor. É isso que nos move no dia a dia e que nos leva a fazer a política na acepção da palavra do que é a política. Falando do Partido dos Trabalhadores, vamos direto ao foco. Você Sim. Que é secretário municipal do Partido dos Trabalhadores, recentemente, há cerca de um mês e meio atrás, ocorreu a PED, não é? O PED. O PED, onde foi eleito o novo presidente municipal do partido. Qual a sua relação com ele? Na realidade, é salientar para a comunidade que o PT é o único partido no mundo que elege sua direção por eleição direta. O PED é processo de eleição direta do PT, onde acontece no município, no estado e no país e no Brasil, elegendo a direção, não só os presidentes municipal, estadual e nacional do partido, né? Aqui da Buna nós apoiamos a companheira Miral Moitinho, né? E nossa chapa que teve grande êxito, né? E o nosso adversário momentâneo foi o companheiro Jackson Moreira, companheiro que é também histórico no PT e na esquerda, né? E que acabou sendo eleito, e a gente tem uma grande qualidade no PT, Júnior, que terminou a eleição, a gente agora está tentando sentar numa mesa para a gente definir as nossas estratégias todos juntos para caminharmos em direção a um resgate dessa cidade, né? Nós precisamos pensar que a nossa cidade e entender o papel do Partido dos Trabalhadores para Itabuna, né? O PT que já governou 2 vezes essa cidade e que hoje, né, tem um papel fundamental na construção do futuro dessa cidade. Falando sobre esse assunto, Manuel, é interessante lhe questionar e lhe perguntar, já que você já começou até a introduzir que ambos, tanto o grupo que é apoiador do Jackson e o grupo apoiador da Miralva, já estão sentando na mesa para dialogar. Nós sabemos que o PT já ocupou 2 vezes a prefeitura municipal e, além de ter ganho essas 2 eleições, o PT sempre esteve na disputa, ou como protagonista, mas participou, eu acho que desde a sua criação, com Geraldo Simões, sim, com a sua companheira Jussara Feitosa, o PT sempre esteve na disputa. Em 2020, o PT terá um nome a disputar o Centro Administrativo Firmino Alves? É um caminho longo a se trilhar, Júnior, né? Nós entendemos que nossa cidade passa por um momento muito difícil, aonde sobrevive basicamente das obras do governo Rui, que é do PT, né? Obras importantes como a Policlínica 2 de Julho, a Policlínica, como o teatro, né? Agora mesmo está sendo tratada a questão do asfalto
para a nossa cidade, né? E outras coisas mais que o nosso governador Rui Costa, que é um grande administrador, está proporcionando a essa cidade, né? Se você tirar hoje as obras do governo Rui Costa e o recurso do governo estadual, Itabuna passa a um colapso total, né? O que é que nós entendemos? Nós entendemos que a forma petista de governar, ela leva a uma concepção de que o prefeito da cidade, ele é um instrumento eleito pela população. Sendo assim, diferentemente de outros tempos na Bahia, governada pelo carlismo, os nossos governantes, Jacques Wagner e o Rui Costa agora, ele tem uma visão que o prefeito ele precisa ser acolhido para que a população não venha sofrer com as retaliações do poder público estadual. Então isso leva a gente a um papel de protagonismo no Estado e de assistência à população. Então esse é o modelo petista de se governar que a gente quer recuperar na nossa cidade, seja com o Geraldo, seja com o Júnior ou seja com outro nome. Nós precisamos recuperar Itabuna para preparar a nossa cidade para o futuro. Nossa cidade parou no tempo. Vou te dar um exemplo. Vitória da Conquista. Vitória da Conquista governada há 24 anos pelo PT. É uma cidade hoje de primeiro mundo na Bahia. Mas isso só aconteceu por quê? Porque houve 4 governos petistas consecutivos e a população entendeu que a interrupção desse governo levaria a Vitória da Conquista para um retrocesso. Então, Vitória da Conquista hoje é uma cidade que se compara ao sul do país, né? Que as cidades lá têm uma concepção de avanço muito maior. Itabuna precisa voltar a crescer. Itabuna precisa de um governo que olhe para essa cidade com um certo cuidado. Por quê? Porque a gente não pode... o prefeito Fernando Gomes, ele diz que é o maior fazedor de obra da história da cidade. Tudo bem, nós concordamos. Mas o que é a concepção de fazer obra se não se cuida das pessoas? O que é obra de concreto, mas as pessoas continuam na fila dos postos de saúde, mas as pessoas continuam à margem das políticas públicas municipais. Então, quando se fala de grandes obras de concreto, é preciso ter análise que nos governos do PT de Itabuna se cuidou muito, muito do social, que é chegar diretamente à assistência ao cidadão. Quer um exemplo? Eu nunca vou me esquecer do primeiro programa habitacional que teve nessa cidade, que foi as casinhas da Bananeira, foi no governo do PT. Outro exemplo é o Viva Maria, né, a qual dava assistência às gestantes do primeiro dia de gestação até o último dia do parto. Eu estou aqui com o Manuel Porfírio, você aí em casa. Segura um pouquinho que nós vamos para mais um intervalo comercial. Forte abraço a vocês, volto já já. Olá você, estamos de volta aqui na sua TVI, hein? Com o Manuel Porfírio aqui no nosso debate-papo. E no outro bloco, o Manuel estava falando sobre o governo estadual, os apoios do governo estadual aqui no nosso município. E aí eu queria até lhe fazer uma pergunta, Manuel, você é o secretário municipal do partido, não responde pelo partido como um todo, mas está ali na cúpula. Existe a possibilidade do PT apoiar o nome do atual prefeito Fernando Gomes para a reeleição? Olha, é igual você falou, eu não consigo falar pelo partido todo, né? Até mesmo porque o nosso partido é um conglomerado de correntes, né? De agrupamentos com diversas opiniões. Mas a minha opinião é que, na minha opinião, não. Eu acho que é unanimidade do nosso partido que o prefeito Fernando Gomes, ele atua em campo oposto ao nosso campo político e para nós, as políticas que o prefeito defende, não as políticas que o PT defende. Aí eu quero deixar claro que o governador Rui Costa é o governador do estado da Bahia. O PT é um partido,
Então, como partido, nós temos a nossa opinião, né, que acho que é bastante repercutida dentro do partido, esse não apoio, mas nós também compreendemos que o nosso governador Rui Costa precisa cuidar do Estado como um todo. E cuidando do Estado como um todo, ele precisa não apoiar pessoas, mas apoiar administrações que venham a dar certo para o povo dessas cidades ou de nossa cidade. E como é que você avalia o governo Fernando Gomes? É como eu acabei de falar, né? É um governo que tem um apoio muito forte do governo estadual, né? Apesar de ter sido oposição ao PT muito tempo, né? O prefeito Fernando Gomes, hoje depende muito do caminhar do governo do estado, né? E eu acho que o governo do estado tem sido muito parceiro desse governo, né? Até mesmo para cuidar do povo que mais precisa, né? A minha avaliação do governo de Fernando é um governo que não deu certo, é um governo cansado, é um governo que vem, né, de uma lógica de administrações. A penúltima administração de Fernando Gomes, ele saiu como um mau gestor, né? Nessa administração ele consegue equilibrar com a ajuda do governo do estado. Mas a minha opinião é que Itabuna merece uma coisa bem melhor. Vamos mudar um pouco de assunto e chegarmos na esfera federal. Nas últimas semanas, nós tivemos uma surpresa, o povo brasileiro teve uma surpresa, a liberdade do então ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. E você foi um dos maiores apoiadores da causa do Lula livre aqui no nosso município. Você tem o que a comentar? Quais os próximos passos dessa bandeira Lula livre aqui em Itabuna, no estado da Bahia e a nível federal também? Primeiro, é importante salientar que o Lula é inocente, né? Que a liberdade do Lula foi um passo importante para nós petistas e para esse país, né? Então Lula é inocente e agora o próximo passo é anular esses processos indecorosos que foram movidos contra o Lula, atropelando todos os ritos da justiça e até mesmo a Constituição, né? O próximo passo é a gente, né, partir para cima para provar de uma vez só que essa justiça agiu de forma indecorosa com o presidente Lula. Por que agiu de forma indecorosa? Simplesmente para ter lado, né? Para um juiz de primeira instância, né, que não tinha perspectiva alguma de crescimento em sua carreira, né, ganhar um ministério, que foi o Ministério da Justiça, que foi o juiz Sérgio Moro, né? Esse juiz, ele expôs de forma vil e inconsequente, né, a postura de alguns magistrados brasileiros que utilizam da sua caneta para a perseguição e a atuação política, né, no nosso país. Mas veja só, com a soltura do Lula, eu acredito que existe uma grande liderança nas esquerdas. O Lula, ele hoje é um nome que lidera as esquerdas. Quais são as movimentações? O partido já teve alguma orientação de como vai trabalhar contra o governo que está aí, o governo que a esquerda é completamente opositora? Na realidade, o Lula é o maior líder popular do planeta, né? O Lula, ele, como ele disse quando aquela arbitrariedade da prisão dele aconteceu, o Lula não é mais o Lula é uma ideia, né? Uma ideia de transformação, uma ideia de melhoria de vida, uma ideia de que o povo brasileiro pode muito mais. O povo brasileiro pode comer melhor, o povo brasileiro pode comprar seu carrinho, o povo brasileiro pode comprar sua moto, o povo brasileiro pode sonhar com a casa própria, o povo brasileiro pode sonhar em seus filhos na universidade, o povo brasileiro pode sonhar em ter uma melhoria de vida. Na realidade, a ideia que o Lula se transformou é a ideia que esse país, do tamanho que é e rico do jeito que é, não pode se comportar como uma província, não pode estar de joelhos para o capital estrangeiro, a qual esse governo Bolsonaro, que foi eleito sobre
a forte indício de fake news, de notícias inventadas e de muita balbúrdia, né, na acepção da palavra, né, o povo brasileiro caiu numa bolha de fake news, de notícias negativas, e acabou que deu na eleição dele, né? Deu na eleição desse mal que é chamado hoje o governo Bolsonaro. É um mal para o país e não precisa fazer muito esforço para dizer porque é um mal para o país. Esse governo que aí está, em tão pouco tempo governando esse país, já fez tão mal esse país, vamos lá. Acabou com todos os projetos de financiamento da educação. Diminuiu a verba das universidades federais, né? Quando diminui a verba das universidades federais, ele retroage 50 anos, porque, como já dizia Paulo Freire, a educação liberta. Você acredita que o governo Bolsonaro elegeu a educação como sua principal opositora? Ele é inimigo da educação, e por que ele escolheu a educação, se você concorda, como sua principal inimiga? Na minha opinião, o governo Bolsonaro não elegeu só a educação como principal adversária. O governo Bolsonaro tem o Brasil como seu principal adversário e, sobretudo, o povo mais humilde desse país. Se você pegar um espelho, um retrato, uma radiografia do governo Bolsonaro, você verá que todas as políticas que foram desmontadas, ela atinge diretamente o cidadão mais humilde desse país. Então o governo Bolsonaro é um governo de ultradireita, ultra radical lá na direita, aonde nasce a concepção de que o pobre tem que ter a vara para pescar. É o que eles dizem. Mas como é que o pobre vai ter a vara para pescar quando você vai lá, quebra a vara do pobre, afunda o barquinho dele e ainda joga óleo poluído no rio e nos mares? Então não tem condição da gente ter essa visão de que o governo Bolsonaro tem um simplesmente adversário. É o povo brasileiro, o povo mais humilde é o adversário desse governo nefasto. Voltamos já já com Manuel Porfírio aqui no seu Debate-Papo. Olá você, voltamos para mais um bate-papo com Manuel Porfírio e nós falamos já de política estadual, falamos da política federal, o nível entre Lula e Bolsonaro, mas vamos falar agora, voltar aqui para Itabuna, né? Manuel, você se destaca no seu partido, você tem uma aceitação das esquerdas municipal, um nome que repercute em todos os partidos como uma pessoa firme, uma pessoa que tem conhecimento e propriedade do que fala, mas talvez você não tenha dito ainda em nenhum meio de comunicação e eu vou pegar esse furo. Existe a pretensão de disputar, de pleitear algum cargo em 2020, seja vereador, seja prefeito, vice-prefeito? Existe essa possibilidade de termos Manuel Porfírio disputando as eleições em 2020? Na realidade, né, o meu partido é um partido de fundamentos ideológicos muito fortes, né? O meu partido é um partido que tem nos seus quadros uma qualificação muito forte. E com nós chegando aos governos, essa qualificação ela foi enfraquecendo um pouco, isso é natural e óbvio, né? Então, essa ida de alguns quadros para os governos nos deixou um pouco fragilizados com a relação de construção partidária. Por que eu digo isso? Eu digo isso porque hoje a gente analisa que o PT precisa fazer o caminho inverso ao que foi proposto há 20 anos atrás, há 15 anos atrás, quando nós governamos o país. Nós precisamos nos fortalecer nos parlamentos e, sobretudo, os parlamentos municipais, que é onde você tem mais proximidade com o povo e é onde você reverbera mais a política municipal ali no contato com o povo. E diante dessa análise, a gente pretende colocar o nosso nome, né, como pré-candidato a vereador do PT em Itabuna, né? Você tem ideia, nós temos uma leva aí de pessoas extraordinárias na política que passaram por Itabuna, como o próprio ex-prefeito Geraldo Simões, que foi prefeito por 2 mandatos, deputado federal 3 mandatos,
e deputado estadual em 89, se não me engano. Tem Josias Gomes, que foi presidente do PT da Bahia e que por 2 mandatos, deputado federal já 4 mandatos, e uma figura de grandeza nas articulações políticas que passou por Itabuna. Everaldo Anunciação, o atual presidente do PT, que entrega agora no final do ano, Itabuna, sua raiz Itabuna. Jonas Paulo, ex-presidente do PT, candidato a deputado estadual, uma figura expoente do PT estadual, passou por Itabuna. Zé Sérgio Gabriel também bebeu dessa fonte. Paulo Gabriel Nassif, que foi secretário de Educação de Lauro de Freitas, reitor da UFRB, a Universidade Federal do Recôncavo, bebeu dessa água. Então você tem ideia o que o PT de Itabuna significa para a Bahia e para o Brasil. É um PT de construção política muito forte. Tem outros companheiros, diversos companheiros que por aqui passaram. E assim, a luta nossa é que o PT construa, na sua essência, parlamentares que realmente tenha a figura do partido e a ideologia do partido, a ideia de transformação impressa em sua alma. Aí vou lembrar do companheiro Veridiano, Zé Carlos Veridiano, que foi vereador pelo PT e que foi um excelente vereador. Vou lembrar também do próprio Everaldo, que hoje é presidente do PT, está encerrando o mandato, que foi um excelente vereador do PT. Quando a gente fala vereador do PT, a gente fala do vereador que tem a vivência do partido imprimida no seu dia a dia, impressa no seu dia a dia. E isso é importante para que nós tenhamos vida longa na política e que nós nos proponhamos a executar a ideia do nosso partido, que é da transformação social para a sociedade e em si a sociedade os mais humildes. Então, Manuel Porfírio está colocando o nome dele para a disputa em 2020 para o cargo de vereador, mas independente de estar eleito vereador em 2021 ou não, eu gostaria de lhe perguntar, independente também de quem venha a vencer o pleito para o próximo prefeito da nossa cidade, na sua opinião, como cidadão, qual é o principal gargalo e adversidade que o próximo prefeito vai enfrentar para administrar Itabuna? Olha, na minha opinião, o próximo prefeito deve pegar uma cidade muito desgastada. Eu acho que a forma mais brilhante de governar essa cidade foi como se foi feito de 92 a 96 do primeiro governo de Geraldo Simões, que foi com o orçamento participativo. O orçamento participativo, ele nada mais é que ouvir a comunidade, as necessidades da comunidade. Eu tenho X em verba e eu tenho que fazer alguma coisa com essa verba para melhorar a vida do cidadão. Eu reúno o cidadão daquele bairro, daquela região, e nós fazemos um bate-papo sobre as prioridades daquela região. Eu acho que o próximo prefeito tem o desafio de implantar principalmente o orçamento participativo nessa cidade, que é ouvir a população das suas necessidades e quais são as suas prioridades. Começa por aí para ter uma boa gestão. Porque não adianta você administrar com a caneta suspensa. Como é que é a caneta suspensa, Manuel? A caneta suspensa é quando o cidadão não participa do governo. E quando a política pública ela é implementada de cima para baixo, sem ouvir a população. Então, essa política pública, eu acho que é falida. É a política pública que Bolsonaro pratica e a política pública que muitos gestores praticam, que faz a gestão da cabeça dele. Então, você acredita que a forma de gerir os recursos públicos é o principal gargalo do nosso município, até porque esses recursos estão cada vez mais escassos, não é isso, Manuel? Olha, eu discordo da escassez desse recurso. Quando você começa a priorizar, ouvir a população e você começa a fazer um governo com muita, não é economia a palavra, mas austeridade, né? Austeridade, com muita austeridade, né, você começa a ter resultados fenomenais. Itabuna é uma cidade que tem um orçamento parecido com a de Vitória da Conquista. Itabuna tem um orçamento maior que Jiquié. Itabuna tem um orçamento maior que aqui Teixeira de Freitas. Itabuna tem um orçamento maior que Eunápolis. E essas cidades estão avançando mais que a gente, mais que a nossa cidade. O que a nossa cidade precisa que criar uma janela para o futuro, principalmente para a juventude dessa cidade.
E eu queria chamar a atenção para a juventude dessa cidade. Queria chamar a atenção para a juventude. Essa eleição está vindo aí, e você que está nos assistindo, eu queria te dar um recado muito sincero de um homem que começou no movimento jovem, no movimento estudantil, e que hoje está aqui em frente a essa Câmara. Vocês têm a responsabilidade de construir, junto com a gente que tem boa vontade nessa cidade, o futuro dessa cidade, Júnior. Jovens igual a você, me orgulha muito a sua participação na política local e na política estadual e se colocando à disposição. É disso que nós precisamos. Nós precisamos de jovens que... porque um assunto puxa o outro, né? Manuel, como é que muda a cidade? A cidade muda com participação, com vontade. Não é essa eloquência da juventude de ir para as ruas, gritar por gritar. É de transformação. E a transformação ela acontece quando a educação vai bem, quando a saúde vai bem, quando os recursos são bem investidos e quando o poder público, seja ele municipal, estadual ou federal, ele traz a participação. Estamos chegando ao fim dessa nossa entrevista, mas antes nós temos aquele nosso bate-bola jogo rápido, né? O nosso debate-bola, e eu vou falar alguns nomes e você vai me responder com apenas uma palavra, né? Itabuna para você. Minha casa. Educação. O futuro. Bahia. Estado promissor. Senador Jacques Wagner. Nosso líder. Rui Costa. Um grande gestor. Bolsonaro. Uma decepção. Lula. Um ícone mundial. Filhos do Bolsonaro. Um problema. PT. A minha vida. Manuel, obrigado por estar aqui conosco no nosso debate-papo, e você que está aí ligadinho no nosso debate-papo. Semana que vem nós estamos de volta. Forte abraço a todos. Tchau, tchau.